Olha só, pessoal, esse exemplo ele é interessante porque ele exige um raciocínio inverso aí, viu? Ó? Que a gente até já usou lá nos polígonos para calcular o lado de um quadrado, sabendo a área, certo? É meio que um raciocínio inverso, certo? Então vamos lá. Vamos ler o problema para saber que raciocínio é esse que eu estou falando. Qual a área de um círculo cuja circunferência mede 31,4 centímetros? De novo. Qual a área de um círculo cuja circunferência mede 31,4 centímetros? Observe que ele não deu a medida de um raio para a gente calcular a área, certo? Ele quer então que a gente descubra quem é esse raio dessa circunferência para poder a gente calcular a área do círculo, né? Como é que a gente vai descobrir esse raio então? Você pode olhar para cá, ó. Essa medida que ele deu aqui é o comprimento de uma circunferência. Então eu vou fazer o desenho aqui só para ilustrar, certo? Você pode resolver também esse tipo de problema sem fazer o desenho, só pensando e escrevendo os cálculos, né? Só que com o desenho eu acho mais fácil para explicar, certo? Então é o seguinte: ele quer saber a área de um círculo, certo? Eu já desenhei o círculo aqui, ele quer saber essa área. Só que ele não deu nenhum raio, ele não disse quanto vale o raio. Então eu vou colocar uma letrinha R aqui, certo? O que ele disse na verdade foi: a circunferência mede 31,4 centímetros. Se a circunferência mede 31,4 centímetros, então eu já sei que eu posso usar a formulazinha do comprimento da circunferência. Ele disse que o comprimento da circunferência é 31,4 centímetros. Então, lembrando a formulazinha que a gente tem, é C igual a... O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio, certo? Eu sei que eu tenho que usar essa fórmula porque ele deu o comprimento da circunferência. Ou seja, esse C aí na fórmula está de graça aqui, ó, na questão, certo? Ele está dado na questão, certo? Então não é para calcular o comprimento da circunferência, porque ele já deu esse comprimento, certo? O C é igual a 31,4 centímetros. O que é que eu vou fazer com esse C? Eu posso substituir aqui na fórmula. No lugar do C eu vou colocar 31,4. 31,4 no lugar do C. Eu escrevo igual a 2 vezes... O π aqui vale quanto? Vale 3,14. E o raio vale quanto? Não sei. Eu quero descobrir justamente esse raio, né? Eu quero saber quem é esse raio, que é para poder depois eu usar a fórmula, a outra fórmula do cálculo da área de um círculo, né? E encontrar a área do círculo, que é o que ele quer, certo? Então, substituindo aqui, ó, o C por 31,4, repetiu esse 2, o π eu coloco 3,14 e o raio é o que eu estou procurando. Então eu deixo o próprio R aí, certo? Eu não sei quanto vale o raio. O que eu vou fazer? Eu vou ter que isolar esse raio aqui, ó, certo? Mas aqui vocês estão vendo que tem uma multiplicação, então vamos resolver primeiro essa multiplicação. Eu vou repetir 31,4 igual a 2 vezes 3,14 dá... 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 1,
2, né? Aí a vírgulazinha, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, dá 6,28 vezes R, certo? 2 vezes 3,14 dá 6,28. Só ajeitar esse sinalzinho aqui. Ok. O que eu disse? Que a gente tem que isolar esse R, certo? A gente tem que deixar ele de um lado da equação sozinho. Vamos deixar ele desse lado aí mesmo, né? Fica mais fácil. Se esse 6,28 tem que sair daí de perto do R, olhe que ele está multiplicando o R, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar aqui, ó, R, desse lado aí mesmo, R é igual a o 31,4, que já está do outro lado, né? Esse 6,28 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Então, fica lá embaixo, 6,28. Ou seja, o R é igual a 31,4 dividido por 6,28. Então, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Eu vou fazer aqui de lado, 31,4 dividido por 6,28, certo? 31,4 por 6,28. Tem vírgula aqui e tem vírgula aqui, ó. Eu vou contar duas casas decimais aqui e vou tirar essa vírgula, certo? Como eu disse no vídeo anterior. Conto duas casas decimais, essa vírgula some. Só que eu tenho que contar duas casas decimais aqui também, né? 1, 2. Como aqui não tem nenhum número, eu coloco um 0. Certo? Vamos dividir agora. Posso começar pelo 3? Não, porque é menor que o 628, né? Posso começar pelo 31? Não, porque é menor. Posso começar por 314? Não, porque é menor. Então, tem que dividir isso tudo por 628, certo? Aí, a dica que eu dei para vocês, que vocês têm que guardar aí, ó. Na divisão, você não vai pensar nessa divisão, porque é muito mais difícil, certo? Você vai pensar na multiplicação. Você pensa aqui, ó, que número eu multiplico por 628 para dar próximo do 3.140? Mas se você pensar assim, ainda fica muito difícil, concorda? Então vamos pensar assim, que número eu multiplico por 600 para dar próximo de 3.000, certo? Fica bem mais fácil, né? Que número eu multiplico pelo 600, certo? Já que aqui tem um 6, eu penso no 600. Qual número eu multiplico por 600 para dar próximo de 3.000? Já que aqui tem um 3, né? Eu penso no 3.000, ok? Que número é esse? Tá bem mais fácil, né? Agora, se você pensar no 5, se você pensou no 5, tá bem próximo, né? Por quê? 6 vezes 5, ou 5 vezes 6 dá 30. Aí você coloca 2 zeros, dá 3.000, não é? Se deu 3.000, já está bem próximozinho daqui, né? Certo? Se aumentar uma vez aqui, se eu fizer o 6 vezes 6 dá 36, colocando 2 zeros aqui dessas casas decimais, né? Dá 3.600, aproximadamente 3.600, certo? Então, 3.600 já passa aqui do 3.140, ou seja, eu tenho que colocar o anterior, que eu tinha calculado antes, que é o 5, ó, tinha acertado na mosca, né? 5 vezes, agora vamos fazer a conta correta, viu? 5 vezes 628, vamos fazer a conta. 5 vezes 628. 5 vezes 8 dá 40, coloca o 0, vai o 4. 5 vezes 2 dá 10, com 4 dá 14, vai o 1.
5 vezes 6 dá 30, com 1, 31. Deu exatamente o número que a gente queria, ó. 5 vezes 628 dá 3.140. Então, faça aqui, ó. Coloco o resultado aqui, né? 3.140 menos 3.140 dá 0, 0, 0, 0, 0. Então, o resultado da nossa divisão é 5, certo? Ou seja, o R aqui vai ser igual a... O resultado dessa divisão é 5. Ou seja, o raio que a gente encontrou aqui mede 5 centímetros. 5 centímetros. E aí, acabou, pessoal? Não. Agora a gente vai calcular o que ele está pedindo. Ó. O que ele pediu não foi só para calcular o raio. A gente calculou o raio porque era necessário calcular o raio para poder a gente calcular a área, certo? A área do círculo, certo? Então, você pode anotar isso daqui, que a gente vai calcular a área agora usando o raio igual a 5 centímetros, certo? Então, vou apagar. Você pode anotar isso daqui, que eu vou apagar e calcular a área agora, certo? Muito bem. Esse raio aqui que a gente achou é 5 centímetros. Então, para calcular a área, fazer agora de vermelho, a área do círculo, né? A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Agora ficou fácil, né? Para calcular a área, π vale 3,14 e o raio aqui que a gente achou é 5, fica 5 ao quadrado, né? Então, a área vai ser igual a 3,14, eu repito, 5 ao quadrado dá 25, certo? E aqui eu só vou multiplicar 25 vezes 3,14. Muito fácil, né, gente? 5 vezes 4 dá 20, vai o 2. 5 vezes 1 dá 5, com 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Juntando aqui, ó. 0 com 0 dá 0. 7 com 8 dá 15, né? Vai o 1. 5 com 1 dá 6, com 2 dá 8. 6 com 1 dá 7. E a gente tem uma casa decimal, duas casas decimais. Então, a gente vai contar no resultado. 1, 2. Dá 78,50. O quê? 78,50 centímetros quadrados, já que a gente está calculando a área, né? Ó, centímetros quadrados. E essa é a área de um círculo que tem circunferência medindo 31,4 centímetros, certo? Muito bem, espero que tenham gostado desses exemplos, né? E dessas aulas. Espero que tenham entendido também. O objetivo delas é justamente que a gente aprenda a calcular a área de um círculo e comprimento da circunferência, e muito importante que a gente saiba diferenciar, certo? Qual é a diferença entre a área de um círculo e comprimento da circunferência? Se você entendeu isso, então tá tudo ok, certo? Tudo certinho. A gente vai ver agora, para finalizar, a demonstração dessa formulazinha aqui, ó, que é a fórmula da área de um círculo, que eu prometi para vocês lá no início das videoaulas, certo?
Eu disse para vocês que ia fazer uma demonstração. É importante que vocês olhem essa demonstração porque é aí que você vai talvez tomar gosto pela matemática de verdade, certo? Porque a matemática ela é baseada em cima de lógica, certo? Então você está só usando o tempo todo a área de um círculo é π vezes r ao quadrado, mas será que você se perguntou nesse caminho aí que você percorreu? Você se perguntou por que a gente está usando π vezes r ao quadrado? Eu não dei nenhuma explicação sobre isso, certo? Então vou deixar um vídeo para finalizar. Vejam aí e espero que vocês gostem, certo? É uma demonstração dessa formulazinha, ok? Muito bem, valeu e até as próximas aulas.